Bom dia a todos, muita paz. Meus irmãos, chegamos à nossa bendita quinta-feira e hoje vamos falar um pouquinho da vida de Jesus, num período que não se tem conhecimento do que ele fez, onde ele viveu, que é na sua idade dos 12 aos 30 anos. Então vejam, um período de 18 anos que não se tem informação. Pelos relatos dos evangelhos, sabemos que ele viveu em Nazaré e ali chegou à maioridade. Mas existe também uma fala de que Jesus, nesse período, esteve fugido. A palavra já é um pouco destoante. Por que Jesus fugiria? De que Jesus fugiria? Mas que ele esteve com os essênios. Ou mais ainda, que ele foi para a Índia e para o Tibete. E na capital do Tibete, Lhasa, ele ingressou no mosteiro e ali, como aprendiz, como neófito, ele aprendeu a arte de curar, a arte de aceitar a reencarnação. Acontece que Jesus nunca falou de reencarnação. Jesus nunca disse ter estado na Índia ou no Tibete. Existe sim, entre os povos do Oriente, um segmento, um pensamento chamado Nova Era. E na realidade, meus irmãos, os seguidores desse pensamento tiveram a preocupação de transformar aqueles a quem eles consideravam Jesus como um oculto, como um ser en passant, que não tinha vindo para nada definitivo. Mas isso daí se contradiz com o que está nos evangelhos. Como dissemos há pouco, Jesus esteve o tempo todo na terra onde hoje está Israel. Então vejam, cabe pensar o seguinte: qual a importância de sabermos o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Sabemos que aos 12 anos ele esteve no Sinédrio falando aos doutores da lei, lendo a tábua, lendo a escritura sagrada, até hoje utilizada pelos judeus, pelos israelitas. E depois Jesus desaparece, só retorna aos 30 anos, no período de sua pregação, quando então ele tomou a decisão de divulgar a boa nova. Vejam, não nos importa se Jesus esteve na Índia, esteve no Tibete, esteve no Egito, não importa. Importa é esse Jesus que conhecemos dos 13 aos 30 anos. Toda a sua história foi descrita por aqueles que conviveram com ele. Então, são informações mais confiáveis. Ainda assim, precisamos pensar na grande quantidade de pessoas que se envolveram nas traduções dos escritos dos evangelistas.
o que também não importa. Devemos fazer prevalecer a ideia de que Jesus é realmente o ser que merece ser seguido por todos nós, o ser que deixou uma transformação no pensamento dos homens da sua época e que sobreviveram até hoje. Pensamentos que servem de norte para a vida de toda a humanidade ocidental, cristã. A sociedade oriental, até hoje, tem em Jesus um ser comum, um ser que não teve importância na vida da humanidade. Não teve e não tem importância na vida da humanidade. Então, deram a ele o nome de Issa, Santo Issa. Mais uma das invenções que os homens tentam a todo custo pensar, esclarecer, trazer informações sobre Jesus. Mas nós, espíritas, sabemos perfeitamente que Jesus, o Espírito Cristo, está para além de todas essas coisas. Deixa que o povo fale, deixa que o povo discorra ideias que se contradizem para todo e qualquer estudioso. Jesus, como princípio de transformação do espírito humano, deve ser assim interpretado. Não importa o que esteja escrito. Existem livros que falam da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Na realidade, é um livro que tivemos conhecimento, que é Jesus dos 13 aos 30 anos, o título do livro. E está correto, porque veja, aos 12 nós temos informação dele no Sinédrio, falando aos doutores da lei. Então, está correto ser dos 13 aos 30 anos. E nesse livro temos as narrativas de que, mais ou menos, em 1940, 1950, foram encontrados escritos que revelaram a vida de Jesus. Meus irmãos, se alguém já leu o livro, sabe que ali não se revela nada. São ideias, são conclusões de quem se dedicou ao estudo, mas que não podem ser consideradas definitivas. Não podem ser consideradas como a verdade sobre Jesus ou uma nova verdade sobre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nos basta. Jesus é o que divulgou o amai-vos uns aos outros. Não faças ao outro o que não queres que te façam. Essas máximas por si só transformam a ideia de Jesus no Cristo que todos nós respeitamos, seguimos, aceitamos. A vida dele, no período de 12 a 30 ou de 13 a 30, não altera absolutamente em nada. Vale dizer que era um adolescente, que depois chegou à vida adulta e tomou para si a missão que estava reservada a ele, ele tomou para si como projeto de vida, como algo que deveria ser feito, apesar de todos os pesares, de todos os sofrimentos imputados a ele. Meus irmãos, saibamos que o Cristo, Jesus, está para além de todas essas discussões. E interessante que quanto mais se fala, quanto mais um quer contradizer, outro acha que é o dono da verdade, outro fica na dúvida, mais se divulga a existência de Jesus. Nós espíritas
sabemos perfeitamente que aquilo que ele fazia em nome de curar o semelhante, o Espiritismo também faz através dos seus seguidores. Como pessoas de qualquer religião podem, através das orações, curar o seu semelhante. Vou aproveitar agora esse finalzinho de tempo que temos para dizer a todos os irmãos que domingo passado tivemos uma palestra na Casa Espírita sobre saúde mental. Essa palestra está em DVD e também estará em CD disponível na Casa Espírita. Se tiverem vontade de conhecer o que foi falado, desde já são convidados. Paz a todos, até a próxima semana.